Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética importantíssima aqui no canal Tempo do Fim, que nos mostra que o fim de todas as coisas está próximo e que a vinda de Jesus está às portas. Irmãos, o que está acontecendo neste ano de 2026 nos mostra, como eu disse, que o fim está às portas, que a lei dominical é iminente e que Jesus está voltando em breve. Vamos às notícias. Nós falamos na última apresentação sobre J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, ser o próximo candidato às eleições em 2028 e que ele fará união com os sindicatos trabalhistas e que ele vai ser o sucessor de Trump. Trump quer que ele seja o seu sucessor em 2028 e já vimos que ele escreveu um livro defendendo o descanso dominical e as leis azuis. Vamos ver aqui o que diz. O vice-presidente J.D. Vance fala sobre as leis democratas de domingo em seu novo livro. Vejam o que diz. O vice-presidente J.D. Vance apoia leis que restringem o funcionamento do comércio aos domingos. Ele apoia leis que restringem o comércio, o funcionamento dos comércios aos domingos, argumentando que o governo deve proteger o sábado, ou seja, o domingo por lei. Eles falam sábado, mas é domingo. Um falso sábado, como disse o profeta de Deus, inspirado por Deus, que o governo deve proteger o sábado como um dia sagrado. Por que vocês acham que Trump declarou um dia de sábado nacional? Vocês se lembram? Para confundir a mente das pessoas e trazer o engano e trazer essa agenda de um dia de descanso, só que será no domingo, não no sábado. E continua dizendo em seu livro de J.D. Vance, chamado Comunhão, Encontrando o Meu Caminho de Volta à Fé, ele defende uma legislação. Ele defende o quê? Uma legislação que restrinja a atividade comercial para que os trabalhadores possam descansar, passar tempo com suas famílias e cumprir suas obrigações religiosas. Isso no domingo. Ele defende uma lei dominical. Então, irmãos, estou trazendo de volta isso para vocês verem que J.D. Vance defende a guarda dominical por lei e que, como vimos, ele será o sucessor, o candidato à presidência e o sucessor de Trump em 2028. O que vocês acham disso? Reflitam. O que vocês acham que virá? Um presidente católico com um papa americano, com um congresso com 6 juízes católicos. O que está por vir, irmãos e irmãs? Estamos prontos para a lei dominical? Tudo está pronto para a lei dominical. O palco está sendo montado. Esse é mais um sinal do fim dos tempos. É um sinal de que as profecias de Apocalipse capítulo 13 e de Daniel capítulo 11 e 12 estão se cumprindo. Vamos ver aqui outros sinais que indicam que Jesus está às portas. Vejam o que o site da NASA está promovendo. A mesma agenda climática da ONU, Agenda 2030. Sabemos que a agenda climática será usada para trazer o descanso dominical, a lei dominical por lei. Vejam o vídeo, como eles usam o sentimentalismo e a emoção para cativar a mente das pessoas e enganar as pessoas. Vejam o vídeo. Satanás é astuto, usando uma música de Deus para promover a emoção, o sentimentalismo. Agora, irmãos, vejam a França e a Espanha, que estão enfrentando incêndios históricos e mais de 20 mil pessoas são retiradas das áreas de risco. Vejam o vídeo.
Agora, irmãos, deixem eu fazer uma pausa e uma reflexão. Por que na África, onde há lugares extremamente secos e quentes, não vemos incêndios? Nunca uma seca ou um calor trouxe incêndio. O incêndio não aparece do nada. Resposta: porque esses incêndios são provocados intencionalmente para trazer a agenda da marca da besta, a agenda climática, para levar avante a agenda maligna da ONU, a Agenda 2030, a agenda de Satanás, baseada no tempo limite de Deus, os 6.000 anos. O lema dos jesuítas é: os fins justificam os meios. Se morrem 200.000 pessoas, o que para eles valem é os meios. Então, irmãos, isso é tudo para eles avançarem com esta agenda. Vejam isso. Jovem Pan News, outra mídia que se vendeu para a besta. E diz: Espanha decreta emergência após incêndios florestais evacuarem 20.000. Só Deus sabe se esse número é realmente verdadeiro. Vejam mais um vídeo sobre os incêndios devastadores da Espanha e da França. Sal daí, sal daí, sal daí, sal daí. Sal daí. Sal daí. Sal daí, sal daí. Sal daí que los ha quemado enteros de copa. Los ha quemado enteros, macho. Lo tengo, lo tengo. Que si lo he grabado, dice. Madre mía. Parar, Gasto. 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 Oh. Es peligroso, Igual por aquí no era por donde debe venir, Madre. Corrigindo aqui, irmãos, o que eu falei sobre os jesuítas, dos fins que justificam os meios, eles fazem de tudo para trazer os fins. Então, vejam agora este vídeo. Imagens da Espanha, que são devastadoras. Vejam este vídeo. Arranca el coche. Daré, pero sin parar, ¿Ahora qué? ¿Dónde están los leyes de los coches? Vejam agora esse vídeo, irmãos, como eles usam a emoção, provocam o caos para trazer a solução, e eles usam o lado emocional. A mídia
da besta, as mídias da besta. Vejam o que diz: enquanto a Europa arde em chamas, como se a Europa inteira estivesse ardendo em chamas, milhares de animais lutam para sobreviver aos incêndios florestais que eles mesmos causaram. Vejam o vídeo. Venga, arranca el coche. Venga, mételo. Cabeza, vale. Cuidado, vosotros. Cuidado, tú. Bien. Venga, venga, dé la vuelta y salga. Agora vejam este vídeo da Itália, que também está em chamas. Vejam o vídeo. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Ahora sotópolos. Depois sai para o lado, depois. Me cago en mi madre. Agora vejam este vídeo, o que esta mulher fala sobre a temperatura na Europa, como as massas estão sendo manipuladas. Esta mulher é um exemplo das massas que estão sendo manipuladas. Vejam o vídeo. Pessoal, tem muita gente falando e realmente é verdade. As temperaturas aqui na Europa estão insuportáveis. Nós estamos chegando a cerca de 18 graus acima do previsto para essa época. Não é brincadeira. Aí o vídeo é a Espanha aí pegando fogo. O vídeo menor é Portugal pegando fogo também aqui nas aldeias de Portugal. Só que interessante, eu não sei se vocês se recordam de um grupo de cientistas que avisaram sobre as futuras catástrofes climáticas. Para 2028-2030, dentro de solo 5 o 7 años, la economía mundial se colapsará al no poder soportar las pérdidas de las catástrofes. Sobrevendrá el caos, las migraciones masivas, el hambre y la devastación que harán la vida insoportable. Y en 10 años, toda la humanidad perecerá. E eles deram até a data, gente. Eu fiquei muito impressionada na época com esse vídeo. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, esse vídeo desapareceu. O que você acha disso? Eu queria saber a sua opinião, escreve nos comentários. Gente, será que o que eles falaram, será que de fato vai acontecer? Olha como eles chamam. Para 2028-2030, dentro de solo 5 o 7 años, la economía mundial se colapsará al no poder soportar las pérdidas de las catástrofes. Sobrevendrá el caos, las migraciones masivas, el hambre y la devastación que harán la vida insoportable. Y en 10 años, toda la humanidad perecerá. Eles deram uma previsão de 10 anos. E em 10 anos, toda a vida do planeta perecerá. É forte, né, gente? Agora vejam essa notícia aqui, irmãos. Calor na França. Mais de 270 pessoas morreram afogadas durante altas temperaturas. Agora, vocês não acham que esta mídia está falando, o que ela está falando é um exagero deliberado? Para trazer medo e fazer a cabeça das massas de que isso realmente é verdade? Pessoas morrendo afogadas por causa do calor? Eu acho isso tudo muito exagerado, mas é o que a mídia vai fazer, trazer o engano para cumprir a agenda do papado.
eles mentem. Eles fazem de tudo, assim como foi na pestilência da pandemia da Covid-19. Fizeram um medo exagerado, que não era aquilo tudo. Então, irmãos, se eu estou com calor e vou tomar um banho em algum lugar, não é por causa do calor que eu vou me afogar. Vocês não veem um certo exagero nisso? Eu vou cuidar para não me afogar. Eu vou apenas entrar para tomar um banho para me refrescar. Então é um exagero, as mídias estão exagerando, trazendo um medo exagerado para que as massas, para que as mentes das massas sejam manipuladas, para que elas acreditem que isso é uma coisa muito grande. Veja agora o que diz esse site de notícias Agronews. Em poucas horas, a cidade de Zurique, na Suíça, viveu momentos de tensão após uma tempestade extremamente severa. Foram registrados cerca de 21 mil raios em toda a Suíça. E vocês podem ler o resto. Mas a pergunta que fica, essa tempestade foi em toda a Suíça? E será que realmente foram 21 mil raios? Mas enfim, a tempestade foi feia. E sabemos que Satanás provoca essas calamidades. Vejam o vídeo. Agora, irmãos, vejam esta notícia. Jovem Pan News. Terremoto de magnitude 7.1 atinge o Japão e provoca alerta de tsunami. Vejam o vídeo. Então, irmãos e irmãs, como vocês estão vendo, as coisas estão se intensificando cada vez mais à medida que nos aproximamos do fim. É como Jesus disse sobre as dores de parto, que se intensificam até que Jesus venha. Vejam o que diz o Espírito de Profecia sobre isso.
no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 333, por meio de incêndios, inundações e terremotos. Podemos colocar também guerras e tempestades, etc. Ela diz: o Criador está advertindo da sua próxima vinda aos habitantes deste mundo. Aproxima-se o tempo da grande crise da história do mundo. O que será que Ellen White, inspirada por Deus, está tentando dizer com esse texto? Por meio de todos esses sinais de calamidades, Jesus está tentando dizer que ele está vindo rapidamente. E vejam a parte final: aproxima-se o tempo da grande crise da história do mundo. Vocês estão percebendo que as calamidades que acontecem na natureza estão conectadas com a lei dominical? Ela diz: a última grande crise da história do mundo é a controvérsia entre Cristo e Satanás, a lei de Deus sendo abolida e a dos homens de Satanás sendo validada, que é a lei dominical, a marca da besta. Irmãos, essas calamidades que nós estamos vendo, incêndios, terremotos e inundações, guerras e rumores de guerras, que nós estamos vendo se intensificar no ano de 2026, vai levar a marca da besta, vai levar a lei dominical. Porque ela diz que a marca da besta, a lei dominical, vem para melhorar a prosperidade temporal, melhorar a moral e as calamidades. Mas nesse tempo, Satanás aparecerá como Cristo, como se fosse Cristo vindo, e dirá que mudou o sábado para o domingo, e devido à sua ressurreição. Este será o grande engano. Está no livro O Grande Conflito. Então vejam o que vai acontecer, irmãos. O Grande Conflito, capítulo 36. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pelo quê? Pela violação do descanso dominical. Que este pecado, percebam que a violação do descanso dominical se tornará um pecado grave, entre aspas. Um pecado grave. Será algo terrível desobedecer à ordem global, à ordem dos governos. Então se dirá que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado trouxe o quê? Calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente imposta. Vocês percebem que é Satanás que está fazendo com que essas calamidades se intensifiquem? Para trazer a marca da besta, a lei dominical. E Deus está permitindo. E vejam o que ela diz. E que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento. O que diz o quarto mandamento? Em Êxodo capítulo 20, que Deus deu a Moisés. E também que Deus instituiu no Éden. Que é o quarto mandamento. Lembra-te do dia do quê? Do sábado, que é o sétimo dia. Mas não o domingo. O dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É um mandamento de Deus, descrito em Êxodo capítulo 20. E Satanás, trazendo a lei dominical, quer fazer a humanidade pecar, cair em transgressão contra a lei divina. E em Tiago, diz que se você tropeça num só mandamento, você é culpado de todos. E essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre, todo aquele que receber a marca da besta, que é a observância do domingo por lei. Esta será a grande controvérsia, irmãos e irmãs, o sábado de Deus versus o domingo dos homens, ou melhor, do diabo. Então diz que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento da lei de Deus, o sábado, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Então, irmãos e irmãs, está claríssimo o que está acontecendo e o que está vindo. Agora, conectem os pontos. Se J.D. Vance escreveu um livro defendendo o descanso dominical por lei, se este homem católico vai se candidatar, porque ele vai se candidatar à presidência dos Estados Unidos em 2028, e Trump quer que ele seja o seu substituto, e se ele for eleito, o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que virá com todas essas calamidades acontecendo, que vai piorar, com o colapso da economia,
Com o sistema digital já implementado, obviamente a lei dominical nacional, o último ato do drama e os acontecimentos finais serão rápidos. A marca da besta e o fim de tudo e a volta de Jesus está às portas. Então, irmãos e irmãs, nos preparemos enquanto ainda temos tempo de graça, esse pouco tempo de graça. Não desperdicemos nenhum momento sequer com futilidades, mas nos preparemos para a breve volta de Jesus Cristo e o fim do pecado nesta terra, novos céus e nova terra. E lembrem-se, grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. 6.000 anos, irmãos e irmãs, estão por se completar. E este é o limite de Deus, e Satanás sabe que tem pouco tempo. Compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para que mais pessoas vejam onde estamos no tempo profético e que se convertam antes que seja tarde demais. Ajudem nosso ministério também, que a sua ajuda é muito importante para mantermos as traduções, as dublagens e essas apresentações proféticas. Quero agradecer a todos os irmãos que estão nos ajudando e que fazem parte deste ministério de pregação da verdade presente. Estes receberão estrelas em suas coroas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos prepararmos, porque a nossa redenção está próxima. Que nós acordemos do nosso sono e nos revistamos de toda a armadura da luz. Deus vos abençoe.